Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Meia Horinha. Mais uma semana, estamos aí no ar, né? Mantendo aí a frequência de um vídeo por semana, uma entrevista por semana. Hoje eu converso com o músico Esteban Tavares. Tudo bem, cara? E aí, meu velho? Beleza. E antes de pedir a vinheta, eu queria dar um salve num amigo meu, que é um cara que sempre apoiou o canal, sempre apoiou o projeto e outros projetos meus também. Ele é músico, chama Everton Cavalcante, então se você está assistindo aí, sinta-se abraçado. Eu e a Tamares aqui estamos mandando esse abraço para você, essa energia positiva e que sua carreira alavanque aí e você tenha todo o seu sucesso, todo o sucesso do mundo para você. É isso, né, Tamares? Acho que não tem mais o que falar. Manda um abraço pro Everton, ele te ama. Abraço, Everton. Ali, abraço, Everton. E sinta-se abraçado, Everton. E agora, Tamares, solta a vinheta. Esteban, vamos que vamos? Vamos, vambora. Eu queria que você me contasse um pouco mais sobre a sua banda Abril. Abril. Qual é a história dela? Cara, Abril foi... Como é que eu vou te explicar? Na época, assim, eu vou tentar resumir o máximo, tá? Minha carreira musical até chegar na Abril pra tu entender Abril. Eu tocava cover, eu comecei tocando cover na noite pra sair de casa, assim, pra ter dinheiro pra me manter, né? Então, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a tocar na noite porto-alegrense e tal, e sempre fiz as minhas músicas à parte disso. Mas... Quando tu entra numa zona de conforto, que tu é músico, e músico, na verdade, e dinheiro é uma coisa que tu não espera, né? Tu sonha em tocar, mas tu nunca espera ganhar dinheiro pra tocar. E aí tu entra numa zona de conforto, de ter um dinheiro todo fim de semana, tu sustenta a tua vida e tal, e aí eu fiquei uns anos da minha vida meio parado, assim, nessa ideia de ter uma banda com as músicas e tal. Até que em 2003, eu ouvi uma banda chamada Amberlin, que eu gosto muito, sou muito fã e tal. E ouvir e conhecer essa banda e ver o que eles estavam fazendo me fez vontade de novo de ter uma banda, de botar minhas músicas pra fora, porque até então não me levava a sério. Eu não cantava, eu nunca tinha cantado, nunca tinha gravado ela cantando. Achava que as minhas músicas era passatempo só e tal, até que chegou a ideia de fazer Abril. E foi uma banda montada num bar com 3 caras bêbados, assim, eu, o Bel e o Cabeça. A gente nem tinha tocado junto ainda e, vamos montar uma banda, vamos, tem ensaio, amanhã tem umas músicas em casa. E, na real, a gente acabou fazendo um disco em 2 meses, assim. Foi muito rápido quando a gente pegou a ideia da banda. E aí o Cacique entrou também. E aí eu comecei a me levar a sério. Não me levar a sério, mas comecei a entender que eu poderia fazer músicas também. Quando eu vi que tinha feito tão rápido aquele disco inteiro e tal. Então, Abril, hoje mais velho, assim, e 12 anos depois, 13 anos depois do primeiro disco, eu vejo Abril mais como uma boa experiência na minha vida de passagem, assim. Acho que foi importante para eu descobrir que eu poderia fazer várias coisas, assim. Que eu poderia cantar, que eu poderia tocar, que eu poderia fazer música, que eu poderia produzir e que a minha vida não girava em torno daquele salário X que eu tinha tocando já. Então, eu acho que Abril, se não fosse pela Abril, eu não estaria nem morando em São Paulo hoje, não teria estado na Fresno, não teria feito tudo que eu fiz. Você falou da Fresno, depois desse seu trampo na Abril, veio a Fresno, onde você ficou por 6 anos. Sim. Como que rolou esse convite? Como que foi toda essa experiência com a banda? Cara, o lance com a Fresno começou porque eu já tinha um estúdiozinho em casa, né? Não, um estúdiozinho, era um computador e uma placa de som no apartamento. Mas, e eu não tinha experiência. A Fresno precisava gravar um disco, não tinha dinheiro. Puf, juntou, né? Juntou os dois. E a gente se conheceu assim, quando eles gravaram no meu apartamento o Quarto dos Livros. E aí, eu tava gravando nesse mesmo tempo no estúdio do Rodrigo Del Toro, do Estúdio Abril. E a gente começou a meio que tocar junto, né? A Fresno como banda principal, porque na época a Fresno já tinha um tamanho considerável mesmo, com o primeiro disco recém sido lançado, e Abril tocando junto, abrindo shows da Fresno. E quando saiu o disco da Abril, a gente já tava em turnê, a Fresno já tava em turnê com o Rio Cidade de Árvore, também gravado na minha casa. Então, e eu já tinha participado de composições com o Lucas. Então já tinha uma certa afinidade entre os dois, assim. Os fãs da Abril em Porto Alegre abriram uma banda muito mais estadual do que a Fresno. A Fresno chegou a um sucesso nacional muito rápido, assim. A Abril no começo era muito Rio Grande do Sul. E... quando eu tava no Rio de Árvore e eu tava fazendo shows com a Abril, perdão. E quando eles lançaram o Ciano, logo depois que eles lançaram o Ciano, que aí também foi produzido pelo Rodrigo Del Toro, mesmo cara que fez o Abril, eu já tava fazendo o segundo disco da Abril e o Leso saiu da Fresno. E aí que foi um lance muito louco pra mim, porque eu não tocava baixo, né? E aí eles ficaram sem baixista. E aí eu lembro que eu tava no falecido MSN, né?
com o Lucas. Ele, vou te contar uma coisa, o Leandro saiu da banda. E eu, nossa, chama fulano, né? Não vou dizer o nome do cara. Chama fulano, que é um bom baixista, tá sem banda, né? Indiquei um cara e o Lucas tinha na cabeça dele também outro cara já. Então a gente ficou conversando sobre quem seria o novo baixista da Fresno. E nenhum deles aceitou. Um por motivo que ele queria parar de tocar, queria ficar com a família e tal, e o outro, eu não sei qual foi o problema, mas ele não aceitou tocar. Eu me lembro que ele tava certo pra tocar e não ia tocar. Aí 2 dias depois o Lucas me mandou uma mensagem de madrugada, assim, mensagem de texto. Cara, é o seguinte, os caras não vão tocar, tu quer tocar baixo? Aí, veio um dilema, eu me lembro que o cara, 4 da manhã, eu tinha acabado de chegar num show desse cover que eu fazia em Porto Alegre. Tava vendo um programa de TV, assim, não tava nem pensando em nada e, tipo, 5 da tarde eu tava pegando um avião pra São Paulo, assim, aceitei entrar na banda, vim, me reuni com os caras e não tinha tocado baixo até então, nem tinha comprado um baixo. Aí eu me lembro, nem tinha dinheiro pra comprar um baixo também. Legal, aí eu me lembro que a gente veio tocar com o Abril, os últimos shows da Abril em São Paulo, e eu já tava na Fresno, né, tipo, teoricamente na Fresno, mas sem ensaio, e aí o Bel me emprestou cheque pra comprar um baixo. E aí eu comprei o baixo e entrei pra Fresno. E aí foi bom, né, porque acho que deu certo ali, acho que foi uma reunião que acabou dando certo, né. Foi uma experiência boa na sua Pra vida. caramba, pô, foi tudo, né, de experiência, assim, porque tudo que veio depois da Fresno eu já tinha passado, né, não teve o mesmo gosto, a mesma surpresa que teve ter com Fresno, assim, saca, a gente, quando eu entrei na banda, entrei no período de transição bom da banda, logo depois que eu entrei a banda assinou uma gravadora, a gente fez os 5 bandas da MTV, e a MTV tinha uma importância gigante na época ainda, a MTV nos vendia como uma geração nova de bandas que estavam chegando no Brasil e tal, isso pra mim foi uma experiência, um cara que saiu de Porto Alegre, assim, cuspido e puf, daqui a pouco tava conhecendo um monte de gente que nunca viu na vida, saca? Que via só na TV e tal. E o próprio lance que a MTV tinha, porque a galera, quem sabe, de hoje não entende. Eu já posso dizer isso, porque a MTV são 4 anos sem MTV aberta, né? Então não entende o peso que a MTV tinha, não entende o peso que tem pra um músico entrar na MTV, ser recebido lá dentro e tal. E logo depois a gente acabou fazendo o primeiro disco com uma gravadora grande, eu nunca tinha passado por isso também. E aí veio prêmio, veio disco de ouro. Quer dizer, todas as experiências, abrir show de bandas que a gente amava e conhecer bandas que a gente amava, todas as experiências fizeram com a Fresno. E depois elas repetiram na minha vida, mas não tiveram o gosto que tiveram da primeira vez, né? Muito então, bom. A Fresno tem isso pra mim, sempre vai ter, na real. Depois dessa saída, você focou na sua carreira solo, lançando o disco Adiós Esteban. Sim. Como que foi esse processo pós-Fresno e a criação desse trabalho? Cara, quando eu saí da Fresno, o Adiós Esteban tava pronto já, né? Porque enquanto a gente era empresariado, tinha uma empresa, empresariava os dois, a gravadora quis que eu gravasse o disco também. Então eu acabei gravando o disco num estúdio, né, da gravadora. Só que nesse meio tempo houve um rompimento da Fresno com a gravadora e com o empresariamento. E eu fiquei meio que preso nessa rede, assim, porque ao mesmo tempo que a gravadora queria lançar meu disco e o empresário também queria, a minha banda tinha acabado de sair da gravadora e do empresário. E aí aconteceu que eu deixei o disco de lado, eu abri mão do disco e não lancei ele. Ele era para ter sido lançado bem antes. E continuei no Fresno, a gente acabou lançando o Cemitério das Boas Intenções, que foi a primeira coisa que a gente produziu sozinho depois de uma gravadora. E logo depois eu acabei saindo. Quando eu saí, eu regravei todo o disco. Fui pra cá, aí montei literalmente um estúdio em casa, na sala de casa, e regravei todo o Adiós Esteban. Numa semana, eu e o Marco Lafico, que é um engenheiro de som que trabalhou comigo, sempre produziu o segundo disco também. E aí consegui lançar essas músicas, mas foi um disco fácil de ser lançado, porque tinha músicas desde 2007, né, que eu já estava fazendo música, ele foi lançado em 2012, quer dizer, eu tive muito tempo a pensar nele. E, por exemplo, Sinto Muito Blues é uma música de 2003, quer dizer, eu tinha músicas mais antigas que eu podia usar. Ele foi um disco fácil, já estava muito pronto na minha cabeça, assim, tá ele tem muito mais arranjo que os outros, ele tem muito mais, porque eu tive muito mais tempo para fazer. Já diferente do Saca La Muerte. Mas só que 6 meses depois que eu lancei o Adiós Esteban, o Humberto Gessinger me chamou pra tocar com ele. Que homem. Pois Maria, o maior ídolo meu nacional é o Humberto Gessinger. Você né? já vai falar dele, já fica Não, tranquilo. só pra... E aí acabou que eu interrompi a divulgação do Adiós Esteban pra tocar com o Humberto, né? Mas tudo bem, foi por uma nobre causa, assim. Eu acho que é um disco que acabou sendo até subaproveitado. Entre a galera que me conhece, entre os fãs, assim, a galera gosta dele pra caramba, mas ele teria sido mais trabalhado se eu não tivesse entrado pro Humberto. Caraca. E os seus trampos? Smokers in Airplanes e Liquid Love Reality. Cara, isso foi tudo pra me satisfazer pessoalmente, assim. Tanto que eu nunca investi uma grana, nunca divulguei isso aí. Foi pra ocupar a cabeça. E eu queria fazer música em inglês, porque eu cheguei numa
uma fase na vida dentro da Fresno que eu comecei a raciocinar da seguinte maneira: nossas bandas favoritas eram X, enfim, X, Y e Z. E a gente tava aqui no Brasil tentando fazer o que X, Y e Z faziam muito bem, já de um jeito muito natural. E pra gente acabava, não pra gente, falando de mim, não falando da banda, mas pra mim acabava sendo um esforço soar que nem bandas que naturalmente soam daquele jeito. E pra mim o meu trabalho solo parecia muito mais do que eu era. Era muito mais fácil pra mim fazer aquilo, era muito mais original. Mas ao mesmo tempo eu ficava com a dúvida de como é que eu vou soar se eu fizer músicas que nem meus ídolos fazem. Então o lance de fazer os 2 EPs em inglês e ter a participação do Stephen Christian, do Amberley num, e do Aaron Marsh, do Copeland no outro, foi justamente saber o que esses caras sentiriam ao ouvir minha música na língua que eles iam entender, porque eles não entendem português, não adianta. Então eu acabei lançando essas 8 músicas em inglês, eu fiz muito rápido, foi uma época da minha vida que eu tava fazendo muita música rápida, assim. Mas nunca cheguei a divulgar, foi mais pra acariciar o ego, assim. Na época eu já tava em turnê com o Berto também e tal, o que me ajudou a financiar esses discos também. Mas eu nunca tive pretensão de fazer nada em inglês, eu nunca tive pretensão de Estados Unidos tocar, até porque eu não tenho pretensão nem de conhecer os Estados Unidos, quanto mais ir lá tocar, então não era bem essa a minha ideia. A ideia era fazer música em inglês mais pra ver como me saía, assim, era mais um desafio pessoal, não foi nada muito mais sério do que isso. Muito bom. Cara, o que o Renato Borghetti representa pra você? Quem sabe, além dos maiores músicos do mundo, o principal cara na minha trajetória musical, embora eu não saiba até hoje tocar acordeon, né? Renato Borghetti foi o primeiro cara que eu ouvi música e entendi música. E aí eu falei, nossa, isso é música, é isso que eu gosto e é isso que eu quero. Tanto que eu queria tocar acordeon quando eu era pequeno, assim, né? Só que acordeon sempre foi uma coisa muito cara. Então eu acabei que eu não ganhei nenhum quando criança, mas ele foi o primeiro cara que me fez ter paixão por música. O primeiro show que eu fui na vida veio através do meu pai, né? Meu pai comprou um disco do Borghetti, porque o Borghetti era um fenômeno muito jovem no Rio Grande do Sul na época. Eu tinha 4 anos, isso era 86, o Borghetti devia ter 20 anos no máximo, era um prodígio do acordeon, assim. E no Rio Grande do Sul ele teve uma relevância muito grande no meio fora do regional, do pessoal da música regional. Ele chegou a quase ser um cara pop, assim. Ele tocava na televisão, ele tocava no rádio. Então, pra mim, que era uma criança, claro, um universo, assim, o Renato Borghetti. E eu sempre acompanhei a carreira dele durante a vida inteira, né? Até hoje eu acompanho e ouço os temas dele, mas acho que o Borghetti foi a minha indução na música, assim. Acho que se não fosse por ele... Quer dizer, eu poderia ter entrado na música por outras maneiras, mas eu acho que se não fosse ouvindo os discos dele, não teria a visão que eu tenho hoje das coisas. A gente sempre tem uma pessoa que a gente, né? E quando eu ouço algumas músicas minhas, assim, eu penso, nossa, isso é muito... Tá muito intrínseco na minha cabeça, isso é muito no meu subconsciente, e é Renato Borghetti, a coisa que eu ouvi do Borghetti transformei em letra, sabe? Sem querer. E até hoje, é o cara mais importante da música, quem sabe, pra mim. Quem sabe eu devo reconhecer isso até melhor, saca? Às vezes, assim, falando dele, mas se tem um cara que tu vai fazer eu tremer, assim, que vai chegar num lugar que eu vou tremer, o Borghetti. Caraca. Vou tremer vendo esse cara. Que nem o Humberto, assim, também, mas é que o Borghetti é uma coisa mais da infância ainda. É um cara, desde que eu fui entender o cara a música com ele, então até hoje, quando eu vejo ele, eu fico meio bem nervoso, assim. O que Buenos Aires influenciou na tua carreira? Buenos Aires influenciou na minha carreira, cara? Tudo, né? Não sei se Buenos Aires, mas a Argentina inteira, né? Isso. É que tem um ponto na minha vida muito definido, que é 2004, quando eu conheci a música, o rock feito na Argentina. E o rock, e a música tradicional do Rio Grande do Sul tem muito elemento da música argentina, né? Tem muitos ritmos, inclusive Chacarera da Saudade, que é uma música minha, que é um ritmo chileno, mas que é uma coisa extremamente usada na Argentina e no Rio Grande do Sul. Então eu comecei a me aproximar da Argentina por aí e descobri um cara chamado Fito Páez, que é também um dos meus grandes ídolos. E aí eu entendi toda uma cena que acontecia na Argentina desde os anos 80, que era até final dos 70, que era o Charly Garcia, Fito Páez, Gustavo Cerati, o Soda Stereo, tudo que veio junto com isso, o Luiz Alberto Spinetta. E comecei a ouvir isso, e comecei a achar legal tocar piano, e comecei a ver que existe um lado roqueiro dentro de um cara que senta no piano e toca. Cara, aí eles acabaram com a minha cabeça, assim, na verdade, né? E aí eu comecei a entender mais o país, e atrás, por que eles eram assim? Por que o rock argentino era muito mais visceral, cru, e falava esse tipo de coisa? Eu comecei a ir pra lá,
porque na verdade como eu era gaúcho era próximo demais, né? Como eu era gaúcho, eu sou gaúcho, mas como eu morava do lado era bem próximo, assim. E aí quando eu cheguei lá e comecei a ver o jeito da cultura dos caras, aí eu comecei a entender que existe uma proximidade muito grande entre o Rio Grande do Sul, principalmente a parte sul do Rio Grande do Sul e a Argentina e Uruguai. Que na verdade às vezes me remete muito mais à minha infância e ao que eu aprendi do que, por exemplo, quando eu conheci o Brasil. Não que... Mas a gente está colado, não adianta, não dá para negar o fato que o sul do Rio Grande do Sul pelo menos está colado nesses dois países e essa cultura ela acaba vindo e acaba chegando. Então, voltando até o lance do Borghetti, que é a música do Pampa, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, quando eu entendi o rock argentino, eu falei, cara, esses caras misturam não, esses caras são o que eu ouvia quando criança, só que eles tocam rock, eles tocam pop. E isso deu um nó na minha cabeça. Quando eu fui pra lá, eu entendi a cultura deles, que era muito parecida com a nossa. O lance do gaúcho, o lance dos ritmos musicais, o lance das vestimentas, aí eu pirei, entrei no mundo totalmente dos caras. Aí eu literalmente me vendi pra eles, assim, falei, não, esses caras são muito legais, tá? Tanto que agora eu acabei de voltar de lá, porque eu gravei o disco novo e fui passar 10 dias lá pra absorver coisa nova e ver o que eu poderia trazer de lá de novo e pra botar isso na música, né? É isso a vida, né? Foda. Mas tem outros lugares também, tipo, hoje, claro que Buenos Aires pra mim é o mais romântico em termos musicais, assim, onde eu mais aprendi coisa legal, onde eu mais achei coisa importante, mas eu acabei viajando pra outros lugares que eu nunca imaginei que ia conhecer que mudaram a minha cabeça também. Acho que viajar é um lance legal pra músico, assim, sabe? É foda pensar, porque todo mundo tem vontade de ir pros Estados Unidos. Eu não Quase tenho, todo cara, mundo. Eu tenho. não é a minha... Não né? tenho nada contra, nada. Sim. É que na verdade, musicalmente falando, acho que me agrega mais outros lugares, assim, eu gastar meu dinheiro indo para outros lugares. E como na minha vida tudo tem que agregar alguma coisa musical também, eu acho que se eu for nos Estados Unidos eu vou conhecer uma grande indústria do caramba, posso conhecer vários estúdios legais, posso ver shows maravilhosos, não é isso. Mas, putz, cara, dá uma volta em Amsterdã pra tu ver quanta ideia explode na tua cabeça, saca? E eu não tô falando do jeito, como eu sou legal, vou pra Amsterdã, não. Eu gastei o dinheiro que eu tinha pra chegar lá todo e me fudi. Mas fui e tive experiência pra poder botar isso na música, saca? E foi importantíssimo. Tá se realizando, né, pessoalmente, né? Exatamente. Fala um pouco sobre o Trio Grande do Sul, seu projeto com Humberto Gessing e Paulinho Goulart. A banda que não existiu, né? A banda que quase existiu. Como que foi que vocês decidiram criar isso daí, cara? Cara, quando eu saí do Fresno e o Humberto acabou com Pouca Vogal, o Pouca Vogal acabou, né? Ele tinha me visto tocar com o Paulinho, que sempre tocou comigo, e achou interessantíssima a ideia de fazer um trio, onde eu tocava guitarra, ele tocava violão e teria um acordeonista, que a gente tocaria músicas inéditas dele, minhas, e poderíamos até tocar algumas músicas gaúchas mesmo, assim, bem tradicionalistas. A gente acabou fazendo um show secreto uma vez em Porto Alegre, e a gente acabou fazendo também um programa que existe em Porto Alegre chamado Galpão Crioulo, que é só sobre música regional. Mas aí eu acho que o Humberto realmente entrou na pilha, porque eu acabei gravando Tchau Radar, ele entrou na pilha de tocar com banda de novo, né, de tocar rock, assim, no formato rock. E aí acabou que, acho que ele botou o Rio Grande do Sul de lado na época, porque ele chegou e falou, cara, quero tocar guitarra comigo na minha banda, porque você é em turnê. Eu falei, vamos. E aí o Rio Grande do Sul acabou ficando de lado. Eu não sei, cara, acho que seria uma ótima ideia. Quer dizer, eu acho uma ótima ideia se a gente voltasse, fizesse pelo menos um disco. Não sei se tinha que ser uma turnê assim, mas acho que a ideia de misturar os três, um cara, o Paulinho, que vem lá de Uruguaiana, colado na Argentina, um cara que tem uma visão totalmente diferente de música, o Humberto, que é um mito da música pra mim, um cara que escreve maravilhosamente bem. Ele não consegue nem falar sobre o cara, né, mano? E eu, totalmente louco, tatuado, mas que tem um conhecimento gigante de música gaúcha, acho que seria legal botar os três pra fazer um disco. Acho que seria importante fazer. Inclusive, o Humberto a gente podia vir passar uns dias em São Paulo, gravar aqui em casa, grava um disco, deu. E a gente grava uma entrevista também, com certeza, né? Claro. Humberto, grava com a gente, por favor. Te amo, cara. Você é um homem maravilhoso, sua barba, seu cabelo, tudo. Tudo. Cabelo do Humberto. E a obra, né? Na obra não fala. Perdi até o fio da meada. Me perdi nos fios do cabelo do Humberto e perdi o fio da meada da entrevista. Tá bom. Voltando a falar da Fresno, especificamente Milonga. Sim. Um ritmo gaúcho, né? Como foi o processo de escrita do teu verso nessa música? Porque pra muita gente é a parte mais importante da música e a música seria só isso se fosse possível. Pois é, nem tinha isso aí. Quando você... Cara, parou, assim, vou escrever isso daqui, você começou a berrar no... Eu lembro que a gente fez Milonga num dia que toda a banda morava junto, né? Isso era 2006 ainda, não era nem 2007, final de 2006.
E como a banda morava junto, tava todo mundo ali conversando, porque tinha faltado luz. A gente ligou umas velas, ficou na cozinha conversando com o violão. E eu comecei a tocar o que seria o início de Milonga, né? Vamos falar de solidão, na tua casa, eu nunca mais entrei. E aí eu me lembro que eu fiz até o refrão final, assim, fiz até o refrão, até a parte que entra o dance music na música ali. E aí o Lucas levou isso pra casa e voltou no outro dia, com aquela parte inteira do dance music feita lá e ainda a música faltava pedaço, porque na nossa cabeça ela era uma música experimental, que não ia ser single, ninguém ia gostar, que a gente poderia, né, eu jurava que ninguém ia gostar dessa música. E poderia ser do tamanho que a gente quisesse, e poderia ter vários momentos, e poderia ter uma parte com dance music, poderia ter uma parte, a gente queria fazer qualquer coisa. E aí eu terminei com o Porquê Você Insiste, porque era uma música do Esteban, que é o Porquê Você Insiste em Dizer Que Não Existe Vida Sem Você. A gente botou isso no Milonga, funcionou. Só que ficou aquele tempão com a repetição do Porquê Você Insiste em Dizer Que Não Existe Vida Sem Você. A gente fez a demo dela, não tinha grito nenhum, não tinha nada. Aí a gente tava no Midas gravando, já tava mixando a música, e eu tava numa paranoia assim que seria muito legal, mas eu não queria gritar, na real, eu queria chamar alguém com uma voz legal pra gritar. Mas a gente não tinha orçamento na época, tipo, era o primeiro disco da banda, sabe? Se a gente chegasse pro empresário e falasse, traz um cara aí com uma voz legal pra gritar, o cara dizia, vocês são loucos, vocês querem gritar em música. Então foi até uma coisa gravada meio escondida do produtor do disco, assim, ficou porque ele deixou. Se ele não quisesse deixar, ele apagaria aquilo ali. E aí peguei e comecei a escrever num papelzinho, né? Não tinha iPhone ainda, não tinha bloco de notas. Aí eu, cara, deixa eu ver uma coisa aqui. Aí comecei a escrever um troço e peguei o microfone na mão, né? Nem era o microfone 7 do estúdio, assim, peguei o microfone na mão, a gente ligou lá no console e eu falei, deixa eu tentar gravar uma coisa aqui, se ficar bom, vai ficar bom. Tanto que era pra ter muito mais efeito na voz, né? Pra ter distorção, nem teve no final das contas, porque os caras tiraram na mixagem. Aí eu fui lá e gritei aquilo lá uma vez, velho. Uma vez eu li aquilo num tempo que encaixasse até acabar o Porquê Você Insiste em Dizer, porque o Lucas entrava cantando em cima, o que era a primeira música, que eu não quero lembrar, porque fechar, tinha toda uma conexão entre fechar o disco. E eu falei, vou cantar isso aqui uma vez e vamos ver se vai ficar bom, se não ficar a gente pode botar fora, não tem problema. E ficou legal, não é que ficou bom, eu achei que ficou ruim na hora até, mas ficou no disco. E depois dos 2 meses de turnê que eu comecei a entender o quão longe tinha chegado aquele troço, saca? Porque pra mim era... Claro que é legal. Claro que hoje eu ouço e falo, claro que faz todo sentido nessa música ter isso, mas não foi mega pensado assim, nossa, essa hora vai ter um grito, uma poesia que eu vou fazer. Não, foi tudo escrito muito rápido, numa versão de teste e acabou dando certo. E as pessoas me reconhecem por isso, né? Tipo, é muito louco, mas mal sabem elas que isso foi a menor parte de Milonga, porque Milonga realmente foi uma música difícil de fazer. Porque ela é muito grande, ela tem muito momento, ela tem muita parte, ela muda demais de clima, Putz, o trabalho de construção dela foi muito mais difícil que isso, mas isso é a coisa que faz ela ser reconhecida, assim. E isso foi uma coisa que deixou a minha identidade muito forte na Fresno, assim, logo no meu primeiro disco. Porque eu me lembro de pensar, assim, quando eu entrei, será que eu vou ter aceitação, né? Porque tava saindo o Leso, que é o cara que tava desde o começo, pra quem é a fã, identidade, né? Será que o cara vai me olhar e vai gostar de me ter na banda, saca? Como é que vai ser os primeiros shows, vão me vaiar? Eu pensei em tudo isso, saca? E quando o Milonga chegou, veio um carimbo meu, assim, e a galera meio que me amou. Foi muito louco, mas foi isso mesmo, e eu agradeço por isso, na real. Saca la muerte de tu vida é o seu trampo mais recente, que teve a colaboração dos fãs para ajudar ele a acontecer. Como que foi a criação desse trabalho e como você vê a cena independente hoje em dia? Cara, esse disco sim foi difícil de fazer. No sentido de que eu tava saindo do Adeus Esteban, que eu te falei que foi um disco confortável de tempo pra compor, pra um disco que eu tive 6 meses pra fazer. E não tinha nenhuma música. Até chegar no final desses 6 meses. Prazo. Então, não, mas nem tinha lançado crowdfunding ainda. Era a minha cabeça que achava que eu tinha que ter um disco novo e eu me dei um tempo X pra terminar ele. Então você tinha um prazo na sua própria exatamente. cabeça. E fiquei louco com isso. Falei, eu tenho que fazer música, eu tenho que provar que eu consigo fazer outro disco e que as pessoas vão achar legal. Esse disco quase me deixou louco, na real. Porque eu pensava que iam dizer, não, o Adeus Esteban é bom, esse não. Saca? Eu fiquei muito nervoso com isso. E aí foi quando o pessoal do escritório que eu trabalhava me deu a ideia de fazer crowdfunding. E eu fiz, cara.
Só que eu fiz assim, eu sempre sou o cara mais pessimista do mundo no meu trabalho. Então, quando eu fiz o crowdfunding, eu falei, não vai nem bater isso, eu vou passar uma vergonha. Por que os caras vão me dar dinheiro, né? Não, eu vou passar uma vergonha horrível, pedir dinheiro pra gravar um disco. Aí começou já assim, eu não quero muito dinheiro, né? Porque tem galera que pede 200 mil, beleza, eu sabia que eu podia fazer com muito menos no disco. E aí a gente estipulou 50 mil, porque tem uma porcentagem que ficava também com o site de crowdfunding, a gente precisava prensar isso, porque na verdade a gravação quase que toda eu fiz de graça, porque eu tinha estúdio, eu fui atrás de estúdio de amigo e tal. Mas quando o crowdfunding começou e eu já falei que eu tinha o disco pronto, eu tinha 6 músicas, cara. E o disco tem 13. E eu falei, agora tu já fez o crowdfunding e tu vai ter que fazer essas músicas e tu vai ter que provar que tu consegue fazer essa porra. E aí eu quase morri mesmo, assim, porque eu fiquei muito nervoso, cara. Mas terminei ele, consegui lançar do jeito que eu queria e a reação foi muito melhor do que eu esperava. Aí foi o grande alívio que eu tive, porque eu pensava assim, nossa, esse segundo disco, né, o cara tem que se provar, a galera não vai gostar dessas músicas, ninguém vai cantar nada. Você ainda não se acostumou? De Cara, que vai lançar e todo mundo vai gostar? Mas é que aí eu acho essa ideia errada, porque o cara não pode ouvir programado que ele vai gostar, ele tem que ter crítica e dizer não gostei. E aí eu tava esperando isso, Sacramento de Vida, não porque eu achava ruim, eu achava um disco bom pra caramba, eu achava melhor que o do Esteban. Mas eu não sabia qual era a reação de outra pessoa, o que ela ia sentir, se ela ia sentir a mesma coisa que eu. E esse disco, já emendando ele no lance da cena, ele mostrou pra mim, assim como o disco do Dead Fish, assim como o disco do For Fun também, que fez o crowdfunding, que, cara, alguns da cena sobreviveram, né? Literalmente assim, porque uma época a palavra cena virou uma coisa mainstream. Né? Já tinha festival de música em São Paulo para 15 mil pessoas. Isso não é underground em porra nenhuma, né? Tipo, com banda recebendo 30 mil de cachê. Não é underground isso aí. Então, o underground virou mainstream pra caramba, principalmente em São Paulo. E aí, uma época, tinha 600 bandas no underground, que todas faziam sucesso, todas tinham um contrato com uma gravadora, todas tinham um single na MTV, que foi exatamente quando acabou a cena, né? Porque aí, ali faliu a cena, porque tinha muita repetição e ao contrário do sertanejo universitário, sim, importa se tu for igual a outra banda. O sertanejo universitário é tudo igual e azar. Agora, naquela nossa cena não se aceitava uma banda igual a outra. E aí faliu a cena. E aí eu vi com o Sacramento da Tua Vida que a cena, na verdade, ela não faliu. Quem fazia música de verdade ficou, saca? Eu vi a Fresno ficar, eu vi o NX0 ficar, eu fiquei. Saca? E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu fiquei mesmo, cara. Eu fiquei porque eu fazia música genuína e sempre fiz. E me mantenho disso ainda desses fãs, na real. Mas tem muita gente que a gente sabia que não era de verdade naquela época e que ia morrer de qualquer jeito. Com a cena morrendo ou não, aquelas bandas estavam afadadas ao fracasso porque eles estavam se montando em cima de uma coisa que estava pronta e que foi batalhada por outros caras e que tinham... Na verdade, sim, existia uma hierarquia nisso. E não era só chegando, eu sou da cena... E aí as pessoas iam te aceitar. E aceitaram quando virou um produto pasteurizado e logo depois faliu. Né? E o que ficou? Ficou o NX0 Fresno. Ficou o For Fun, saca? Ficou pouquíssimas coisas. Muita coisa da época, tipo, que fala hoje pra galera, a galera nem lembra o que é. Saca? E eu acho justo, eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque não é assim também, vou montar uma banda porque eu vou pegar carona nessa cena e fazer sucesso. Não é assim, a vida não é assim, galera. E eu vejo um monte de banda hoje acabando porque eles usaram esse método aí. A repetição. Não, e esse método de entrar numa onda que tá rolando, saca? A mesma coisa que eu parar tudo agora e virar sertanejo, ou virar axé, ou virar funk, porque é o que faz mais sucesso. Não é assim que se monta uma banda. Monta uma banda fazendo o que tu gosta de fazer. Senão não teria largado o sossego, que era a Fresno na época, uma banda com disco e DVD de ouro, com o dinheiro que a gente ganhava pra ir tocar piano sentado, saca? Se não fosse por amor que eu tô fazendo. Então tem que ter um pouco de amor no troço, senão vira prostituição total, assim, do que tu tá fazendo, cara. Vira bagunça. E aí, logo depois, tu vai sentir a consequência disso. Porque da minha época mesmo, quem amava música foi lá e financiou um Sandero, em 60 meses. O cara que tava impressionado comprou Land Rover, Camaro, teve que vender. Logo depois ele vender. Saca? Porque o cara não tava atrás de relação pessoal, ele tava atrás de uma grana. E isso pode até dar certo, mas isso te destrói também, na música. mas é verdade. Não, você tá certo. Conheço vários caras de várias bandas. Opa, sei também várias histórias. Porra, voltei a morar com a minha mãe. É isso aí. Porra, cara, eu comprei um Sandero, tu comprou um Camaro, tu comprou um BMW, né? Quem sabe seja esse motivo. Como tem sido sua correria solo? Tem saudade de tocar em banda? Cara, tenho saudade de tocar... Cara, eu sou muito mal acostumado com banda. Tenho muito problema com banda, porque na verdade eu sei ser um homem banda e não sei lidar com ideias alheias. O meu cara que eu melhor trabalhei até hoje, claro, fora o Humberto, que ele mandava em tudo, então eu só obedecia, porque é o projeto solo dele, né? Não era um projeto nosso.
Então o cara que eu me dei melhor até hoje foi o Lucas, né? Eu e o Lucas, a gente teve ótimas parcerias juntos. Porque eu sabia também o meu tamanho dentro da Fresno, sabia até onde eu podia ir, eu sabia que eu tinha que respeitar a história dele, que foi o cara que criou isso. Mas é difícil encontrar 3, 4 ou 5 caras que estejam na mesma frequência de vontade de fazer as coisas, saca? É difícil eu, pelo menos, não vivi uma experiência na minha vida de ter uma banda onde o guitarrista hoje chegou com um riff novo e vamos trabalhar numa música. Não. Eu me lembro das minhas bandas, ou eu gravava tudo em casa e mandava as demos prontas pra banda tirar ou fazer o seu arranjo, ou eu e o Lucas se juntava e ou fazia uma música sozinho em casa e mandava pra ele, ou ele se juntava a fazer uma música nova, ou ele fez muitas músicas sozinho. Então, esse não é bem o conceito de banda também, sabe? O conceito de banda pra mim é uma coisa mais forte que isso. É sentar, ensaiar, tocar, tirar música a partir de jam session, ficar tocando pra ver onde é que tu pode chegar. E eu acho que isso tá cada vez mais raro de encontrar pessoas que vão pensar desse jeito, assim, que acham que é isso. Então, se for pra montar uma banda nova, teria que ser com... Putz, é difícil encontrar um time, assim, que vai querer fazer isso. Então, eu não tenho nem pretensão de montar a banda nova. Agora, saudade de tocar com o Fresno tem pra caralho, né? Porque só foi bom, não teve ruim. Eu não saí da Fresno brigado com a Fresno. Eu saí da Fresno por outro motivo, pra seguir minha vida. Dedicar, né? Sua carreira. Mas era bom pra caramba ser da Fresno, saca? Era bom pra caralho. Sempre foi bom ser da banda ali, porque eu sabia o tamanho que tinha, o papel que eu tinha dentro da banda. Agora, se eu montar uma banda do zero hoje, eu não sei se eu conseguiria me entender bem com todo mundo. As suas músicas são românticas e ao mesmo tempo depressivas. E os fãs se identificam com isso. Eu gosto de chamar de melancólicas. Melancólicas, pode ser também. Romântico é uma tag horrorosa, né? Romântico, o cara tá guiado como romântico. O romântico me lembra muito daquela parte da carreira solo do Paulo Ricardo, assim. Você é um romântico triste? Não, eu sou um romântico, né? Na vida. Na vida eu sou pra caramba, com tudo, né? Com tudo. Desde do amor físico mesmo, até as amizades, até a música, até o futebol. Então eu sou romântico em tudo, acho que eu vivo tudo exageradamente, às vezes até prejudicial isso aí. E acaba que a música pra mim, eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e me perguntando em que momento da vida eu achei que a música que falava de relacionamento humano ela era mais importante que as outras, porque é o que eu falo, né? E eu não consigo escrever sobre outras coisas, então tem uma coisa no meu cérebro que fica me empurrando e dizendo, não, tem que falar sobre isso, não é uma coisa que eu faça de propósito. Tipo, vou fazer só música romântica. Não, mas eu sei falar sobre isso. Então, cara, como eu sou um exagerado na vida, eu sou exagerado na música, assim. Eu não vou conseguir fazer música divertida, eu nunca consegui fazer música divertida, sabe? Eu nunca fiz música pra festa. Inclusive, esses dias eu até viajei com umas amigas minhas e peguei carona de carro, assim, e fiquei ouvindo elas ouvirem umas músicas americanas, não vou dizer de estilo, nem nada, pra não brigar com ninguém e tal, mas com umas letras, assim, eu ficava, cara, como é que elas estão cantando isso? Isso é absurdamente grosseiro, ruim, além de ruim, grosseiro, saca? Tipo, eu tenho um lance muito romântico da história da letra. Pra mim tem que ser uma coisa que te marque, que tu vai dizer, doeu em mim essa frase, saca? Eu gosto de música assim, eu não gosto de música de festa, eu nem gosto muito de festa, pra falar a verdade. Em algum momento da sua vida, você já pensou em escrever livro? Eu não sei escrever, né? Eu já não sabe escrever? Duas editoras já me contataram e eu dei essa resposta grosseira, falando, não sei escrever. Eu sei fazer músicas, pequenos poemas, assim, mas, pô, eu sou um cara que... Cara, eu acho que, eu tenho uma visão bem séria sobre isso, que eu não sou um leitor assíduo, saca? Eu gosto de literatura pra caramba, mas eu não posso me considerar um leitor assíduo perto de pessoas que eu vejo lendo, assim, que levam muito a sério isso na vida. Assim como tem gente que também batalha e estuda pra escrever, saca? Eu acho que é uma coisa muito... Às vezes, eu sei que escrever parte muito de tudo é parte de uma ideia boa, mas tem gente que estuda pra transformar essa ideia boa num bom texto. Eu acho que eu não tenho essa habilidade. E eu acho um desrespeito, às vezes, até com os caras, porque agora tá todo mundo lançando livro, né? E eu repeti isso várias vezes. Cara, de todos esses livros, essa galerinha da minha idade, o único cara que eu conheço que sabe escrever é o Lucas, velho. Saca? Que livros? Mas saca, tipo, eu vejo o Humberto escrever livro. Porra, o Humberto sim pode escrever um livro, ele pode escrever 10, 20, 30 livros. Até porque eu convivi com o Humberto 3 anos e todo fim de semana no avião ele tava aqui, ó, lendo. Saca? Ele é um cara que vive isso. Isso é natural, isso é genuíno dele, ele tem ética. Agora, tem um monte de gente que eu vi lançando livro, ou com ghostwriter, ou com não sei. Cara, isso não é lançar livro, isso é ser um bom contador de histórias. E bom contador de histórias qualquer pessoa é. Todo mundo tem vida pra contar história.
Então eu seria muito mentiroso se eu ficasse escrevendo e aí teria que pedir pra alguém revisar, porque eu nem sei escrever direito e para contar uma história só pra eu ganhar um livro numa vitrine e sei lá, ganhar um dinheiro a mais e contar pros outros que veja bem, eu tenho esse livro aqui. Eu acho que tinha que ter uma ideia boa antes de tudo. Se eu tivesse uma ideia ótima e falasse, nossa, isso deveria ser contado para as pessoas, aí eu perderia meu tempo e faria um livro. Mas enquanto isso eu sou uma farsa, até ser o contrário, não comprem nada relacionado a mim de literatura que não vai valer a pena. O que podemos esperar do teu trampo para esse restante de 2017, né? Eu, tu e o mundo. Fala um pouco aí sobre esse trampo aí, por favor. Cara, esse foi outro disco feito sob pressão absurda, assim. Mas que foi bom, eu gosto de trabalhar sob pressão, acho que eu preciso de trabalhar sob pressão. Eu mudei de empresário e em dezembro ele começou a ter uma ideia sozinho já de que a gente deveria lançar alguma coisa nova e eu tinha uma música em dezembro. Pronto. E de dezembro a janeiro eu fiz mais 9 músicas. Então ele sai dia 28 de março, não sei que a gente vai ao ar, mas enfim. 27 de abril, acredito. 28 de abril vai sair, desculpa. Então, sai um dia depois. Provavelmente amanhã ele sai, tá? Se ele não sair amanhã, me cobre, não cobre o canal, tá? A culpa é minha. Amanhã sai a primeira música, né? Porque a gente vai lançar uma música por semana, até dia 9 de junho, onde vai ser lançado todo esse conteúdo no YouTube. E é um disco que vai sair por uma gravadora. Todo mundo vai saber a gravadora no YouTube lá, eu não posso falar porque eu vou assinar o contrato daqui a 2 dias. Eu ia falar, hein? Meu Deus. Eu vou assinar o contrato daqui a 2 dias, mas como eu não falo nada de assinar. Mas vai sair de uma gravadora, mas vai ser de jeito gratuito. Porque eu sempre fui um cara também que briguei muito com isso, saca? Tipo, eu sempre falava, eu não quero mais gravadora, porque se for pra ser do jeito que era antes, eu não quero. E, pô, eu recebi uma proposta maravilhosa. E aí eu tenho que dar o braço a torcer quando também as pessoas vêm com uma proposta boa pra ti. E os caras vieram querendo fazer um álbum audiovisual, onde a gente tocou tudo ao vivo, lá no estúdio do Duda Machado, baterista da Beat. E eu apresentei essas músicas de maneira ao vivo. Então é um disco novo, mas que ele vai sair em vídeo, sendo tudo executado pela banda. E com 2 músicas, dessas 14 músicas, são 8 nunca ouvidas por ninguém, né? Inéditas. 2 delas são músicas que a galera que me segue já conhece, mas que elas nunca foram gravadas. E aí eu resolvi pegar 4 músicas, até por pedido da gravadora também, 4 músicas dos 2 discos antigos, assim, pra tocar nesse formato sessão ao vivo, assim. E acabei pegando 3 de um disco, acabei pegando 3 do Sacra Morte de Tu Vida e uma do Adiós Esteban, que eu achei que é uma música forte e não foi trabalhada, assim. Eu acho, cara, que é bom passar por isso, é bom não ter esse disco físico na mão agora, pra mim é uma experiência nova. É bom apresentar pra galera que não conhece, eu tocando já e cantando, e o que a gente faz ao vivo, como é que é. Foi um desafio pra mim fazer um disco onde a gente só tinha 5 instrumentistas o tempo inteiro, porque quando tu grava sozinho, tu pode botar quantos instrumentos tu quiser, tu pode enfeitar do jeito que tu quiser, tu pode botar quantas vozes tu quiser. E nesse dia era 5 músicos e a gente precisava fazer com 5 músicos, soasse com uma música pronta pra tocar na rádio. Então foi um desafio grande. E bom, assim, um disco diferente do que eu fiz. Eu acho que ele junta muito dos dois. Eu acho que ele parece muito os 2 discos. Isso pra mim é bom, eu consegui juntar o universo dos 2 num disco. Claro que ele não muda muito do que eu sou, as pessoas me conhecem, do que eu toco. Mas eu tô orgulhosão dele pra caramba, assim, porque eu consegui fazer ele sair de graça. Isso, em primeiro lugar, assim, é mais importante que qualquer coisa, porque eu sou um cara bem favorável a isso, principalmente hoje em dia. Eu nem o Spotify é genial, tu paga uma pequena mensalidade, tu tem acesso a todo um catálogo gigante. Eu sou a favor de que a música, não sei se de graça, mas que a música seja acessível para as pessoas, né? Não fazia mais sentido uma época que a gente estava pagando R$50 em CD. Acho que música é para todo mundo e isso para mim é a maior vitória, em primeiro lugar. Segunda, ter um material visual que tu possa ver os caras tocando, a galera possa me entender melhor, né? Porque eu sempre fui o cara ou é o cara da Fresno, aquele cara da Fresno que é tatuado, não sei o que, como assim ele faz essa música agora, saca? Como assim ele faz esse tipo de música? Não, agora tu vai ver como é que eu faço esse tipo de música. E material inédito, né? 8 músicas novas pra quem já é meu fã. Putz, é um show novo inteiro, eu vou poder mudar repertório, eu vou poder tirar música que eu não aguento mais tocar ao vivo, eu parar de tocar. Isso pra mim, pessoalmente, é maravilhoso também. E espero que a galera goste, assim, vai saindo uma música por semana. Eu acho que isso vai ser bom também pra galera ir conhecendo o disco aos poucos, né? Embora as pessoas, quando eu lanço o disco, no outro dia, já perguntam quando é que eu vou lançar o próximo. Então,
por esse lado também é bom, porque vocês vão ter que esperar no mínimo 8 semanas até todas as músicas serem lançadas. E espero que dê tudo certo, cara. Né? É isso. Esse eu tô sendo o mais otimista de todos, assim, porque ficou bonito o trabalho, ficou legal, foi feito na correria, no suor desgraçado, mas fez um trabalho muito bonito. Assim. Muito bom, parabéns. Obrigado. Para finalizar, eu sempre peço pro músico tocar um sonzinho pra gente, e nessa eu pedi a ajuda da Tamares. Tá. Eu perguntei qual música eu poderia pedir para ele tocar. E ela falou Amanhã. Putz, claro. Não, toco sim. Pode ser? Claro que sim, claro que sim. Seria legal para você claro, isso óbvio. daí? Primeira música que eu fiz... a primeira música que eu fiz, depois que eu já tinha o formato Abril concebido, assim, foi a primeira música que eu fiz. E foi a música que divulgou a Abril mais tempo, assim, né? Foi a música que eu mais usei da Abril. Muito bom. Aí, então vamos para o corte mágico, e daqui a pouco o Esteban aparece com a sua violeta. 1, 2, 3, Diga, fale tudo que souber. Corra, faça da vida o que quiser. Sonhar, voe alto sem perder a direção. Acordar, o medo não é solução. Tudo parou agora. Tudo mudou e amanhã pode ser que o nada exista e tudo seja ilusão. E o que importa agora é esquecer. Então amanhã será o fim de uma conquista ou de uma vida sem razão. E o que importa agora é esquecer, esquecer. Então agora meio grunge, hein? Parabéns, parabéns, muito bom. A Graças. Tamares está em prantos ali, ó. Olha lá. Nossa, muito bom. O clima dessa música é muito legal. Eu era meio grunge nessa época. Não, eu gostava muito de Stone Temple Pilots na época da Abril. E aí eu teve várias músicas da Abril que eu ouvia Stone Temple Pilots e falava, cara, isso é uma atmosfera legal de se botar nas coisas. Caraca. Tem algum recado para mandar pra galera aí? Quero agradecer a vocês. Obrigado, galera. Obrigado. Muito obrigado. Da hora, Mário. eu que agradeço, Obrigado. eu que agradeço. E valeu, cara. Seja bem-vindo. Espero que tu volte depois do primeiro disco. Pô. Né? E sinta-se em casa, né? É isso. Obrigado, galera que tá vendo. Ouçam, né? Me procurem. Sou uma pessoa legal, eu juro. E ouçam minha música lá. E obrigado pela oportunidade. Pra mim é sempre bom falar, cara. Sempre bom contar legal, histórias. da E sempre hora. bom que as pessoas tenham acesso a isso. Fiquei muito feliz quando você aceitou aí gravar com a gente. Eu pensei que seria impossível. Não, coisa mais fácil. Cara, eu sou o cara mais fácil de lidar. Só as pessoas não acreditam nisso, não. Mas é verdade. É verdade. Bom, é isso. Se você gostou aí do vídeo, não deixa de compartilhar, né? Dá todo aquele voo, todo aquele up lá para compartilhar as coisas. E é isso. Até a próxima semana, uma meia horinha, chega ao fim mais uma vez. E tchau.